Vamos dar início ao nosso estudo da mediunidade, ou melhor, do magnetismo, ciência e espiritualidade. Antes de começarmos o estudo desta noite, eu queria mandar um abraço bem apertado para um ser humano incrível daqui do Chico Xavier, que é a nossa querida Sabrina. Hoje eu conversei com o papai dela, Zé Gomes, com Maria José, para que eu também mando um abraço muito forte e dizer do quanto a gente sente por não estarmos juntos. Um beijo, Sabrina. Logo, logo vamos estar aqui no Chico, ouvindo as suas conversas, suas risadas e sermos pessoas verdadeiramente felizes como somos. Hoje nós estamos no segundo dia desse nosso trabalho, que é essa proposta do magnetismo. Qual é o objetivo desse nosso estudo? É transmitir para os nossos amigos, irmãos, aquilo que verdadeiramente significa o tratamento. Esse tratamento que nós fazemos aqui nas segundas, que tem nos trazido excelentes resultados, desde que nós começamos há 4 anos na sua implantação. E é importante que as pessoas entendam o que significa ser tratado e até mesmo se curar através desse mecanismo tão importante que é o magnetismo. Para se ter uma ideia, hoje uma grande área da medicina já nos credencia como uma alternativa em termos de tratamento, como é a homeopatia, como tem sido a acupuntura. Hoje o magnetismo também se inclui em alguns hospitais, não só no Brasil, mas no mundo todo, já pratica o magnetismo como atendimento e principalmente como cura. E quando a gente começa a estudá-lo, a gente não pode esquecer exatamente os fatores que dão base para que ele possa ser entendido por nós, principalmente dentro da doutrina espírita. Como nós estamos aqui anunciando, o magnetismo ele também tem o seu aspecto principalmente científico. E hoje eu tive a curiosidade de buscar algumas informações, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 12, nós temos uma mensagem de um espírito protetor que foi transmitido em 1863, que tem como título A Fé Divina e a Fé Humana. E ele diz que a fé é um sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino e seu futuro. É a consciência das imensas faculdades que ele possui e que estão como uma semente adormecidas em seu íntimo. Cabe ao homem, pela ação da vontade, fazer desabrochar e crescer essa faculdade ao longo do tempo. Até hoje, a fé é mais compreendida pelo seu aspecto religioso. Isso acontece porque as pessoas não entenderam o verdadeiro caráter da missão de Jesus, considerando-o apenas como um chefe de religião, capaz de operar milagres através da fé no meio religioso. Porém, esse não é o único objetivo da fé na vida do homem. Ela também reflete a confiança que se tem na possibilidade de se realizar alguma coisa que se deseja ou que se imagina. Por isso que eu sempre tenho dito, a fé não é um sistema de crença de natureza puramente religiosa. Não estamos aqui refutando, nem jamais condenando os preceitos, os dogmas das diversas religiões que praticam a sua fé. Mas ele deixa bem claro que não é obrigado você encontrar apenas numa casa espírita, num templo evangélico, numa igreja cristã católica, os mecanismos para você alcançar aquilo que você deseja em nome de uma fé, que muitas vezes ela não é tão raciocinada como nos disse o próprio Allan Kardec, que fé raciocinada é aquela que encara a razão
face a face em qualquer época da humanidade. E, consequentemente, essa é a que a gente deve entender como fé, como uma confiança mútua. É muito importante no ato de fé você ter confiança e transmitir confiança, porque a fé é, sobretudo, confiança em Deus, confiança na vida e, principalmente, confiança em você. Muitas vezes a gente se desespera, foge até da crença quando não encontramos os nossos objetivos, aquilo que gostaríamos em termos de conquista, e faz com que a fé se fragilize e distancie o homem de Deus, quando ele encontra nele apenas aquele que é capaz de lhe dar aquilo que ele pede ou que precisa, como se fosse uma negociação, e Deus não trabalha com esse pensamento. A lei de Deus é, sobretudo, uma lei de mérito. Cada um de nós tem aquilo que verdadeiramente precisa ter. Deus não tira nem acrescenta nada em nenhum momento, nem na vida de ninguém. E ele continua: Jesus realizou verdadeiros milagres, demonstrando com eles o que pode o homem quando possui fé, ou seja, quando tem vontade de querer e a certeza de que, com esta vontade, pode realizar muitas coisas. Veja que ele se refere aqui não apenas no desejo, não apenas na vontade, mas sobretudo na ação. E continuando, os apóstolos, tal como ele, também não realizaram os milagres. Os milagres nada mais são do que a ocorrência de fenômenos naturais. Eu sempre digo que o que a gente chama de milagre, alguns considerando como fenômeno sobrenatural, não existe nada sobrenatural, porque assim derrogaria a lei de Deus, que é a lei natural. Então, o que acontece é que existem fenômenos que são sobre-humanos, ou seja, estão além da nossa compreensão. Então, o que a gente considera, por exemplo, como um ato de um milagre, é aquilo que a natureza praticou ou foi praticado e a gente ainda não teve uma explicação mais objetiva, o que eles chamam de fenômenos naturais. As causas desses efeitos naturais eram, naquela época, desconhecidas pelos homens e, com certeza, levavam sempre elas para o sentido do milagre, né? E hoje são, em grande parte, explicados e compreendidos pelo estudo. Aí ele entra aqui exatamente naquilo que a gente deseja, do espiritismo e do magnetismo. Então, o magnetismo tem essa importância fundamental, como nós vamos ver, nesse momento que a gente considera como sendo um ato de um milagre, de uma fé, que com certeza não é da forma como muitos imaginam. A fé pode ser humana, se o homem aplicar suas faculdades na realização de coisas materiais, ou pode ser divina, quando ele, pensando em seu futuro, usar essas faculdades para o seu aperfeiçoamento pessoal ou espiritual. Então veja que tanto de uma forma como de outra é preciso que o homem tenha confiança naquilo que ele pede e principalmente naquilo que ele realiza. O magnetismo, quando colocado em ação, é uma das maiores provas do poder que a fé possui. É pela fé que o magnetismo cura e produz fenômenos especiais que antigamente eram qualificados como milagre. Tudo isso a gente vai estudar e entender. Por quê? Quando as pessoas nos procuram para o atendimento aqui no nosso Chico Xavier, a primeira fase do atendimento é uma entrevista, como se fosse uma consulta, para a gente saber que problema aquela pessoa tem, se é um problema de natureza psíquica, comportamental, se é um problema de natureza fisiológica, uma doença. E aí nessa narrativa a gente formula uma espécie de um diagnóstico, lógico que não tem nada a ver com a medicina, porque nós não somos qualificados para tanto, e consequentemente nós fazemos as indicações para o tratamento, como também e principalmente para que as pessoas procurem, no caso de um problema de saúde, as autoridades médicas. Se é um problema psíquico, procurar um psiquiatra; se é um problema de natureza orgânica, procurar um médico especialista. E a espiritualidade nos propõe o tratamento complementar através do magnetismo, porque a maioria das nossas doenças são decorrentes das distonias mentais, da forma como nós qualificamos e vivemos a vida.
Então é muito importante a gente entender isso. A partir do instante que a pessoa assimila isso como verdade, traz para dentro de si essa proposta, ela já começa a executar um processo de cura. Por quê? Porque o magnetismo não cura ninguém. Quem disser que cura não está dizendo a verdade. O magnetismo provoca a autocura. Você, através dele, você procura e encontra meios para modificar a sua frequência mental, a sua forma de pensar e de ser, e aí você começa, a partir desse instante, a promover a sua própria cura. Hoje, no universo conhecido pelo homem, existem 4 forças fundamentais que são responsáveis por tudo que nós conhecemos como ciência. Nós temos a mais conhecida força, que é a força gravitacional, aquela que Isaac Newton descobriu com aquela simples queda da maçã, que é responsável por grande parte das nossas experiências humanas. Essa força ela tem uma importância tão grande. Por quê? Porque ela é que mantém todas as galáxias, os planetas, as estrelas e todo esse universo interligado. E até hoje o homem desconhece a sua natureza, mas consequentemente tem estudado para saber que ela é responsável por toda essa realidade da vida humana que nós vivemos. Ninguém pode viver aqui na Terra sem obedecer essa força ou essa lei gravitacional. Nós temos outra força muito atual, que é a força nuclear forte. A gente que estuda o átomo, a gente vê um fenômeno interessantíssimo, que o núcleo do átomo, ele é constituído por cargas positivas. E nós sabemos que cargas iguais, elas se repelem. E por que é que esses prótons, que estão ali todos unidos numa pequena área, que é o núcleo, por que eles não se repelem? Porque eles estão mantidos por essa força que ele chama força nuclear forte. Essa força ela é capaz de tudo que o homem possa imaginar, ou até mais do que ele imagina, em termos de potencial. E nosso corpo, não podemos esquecer, ele é formado por estruturas moleculares que são formadas por átomos. Nós temos também a força nuclear fraca, que é a lenta desintegração do núcleo do átomo. Quando o núcleo do átomo ele se desintegra, ele também emite uma força que ele chama de força nuclear fraca, entre aspas, porque ela também é de um grande potencial. E a 4ª força, que é o eletromagnetismo, essa que nós estamos aqui tentando trabalhar e estudar. Essa força ela mantém os elétrons ligados aos núcleos e agrupa átomos formando moléculas. Você veja que, se analisarmos e vermos como funciona a estrutura atômica, um pequeno núcleo, uma grande eletrosfera, que é uma região que nela ficam os elétrons que circulam ou que se movimentam indefinidamente, mantendo-se por essa força de atração, que também o homem ainda pouco sabe sobre ela, mas é ela que determina um campo, que é o campo eletromagnético, e daí nós entendemos como sendo o magnetismo. Então, é importante saber que o cálice sagrado, para os físicos, exatamente era uma teoria que o próprio Einstein procurou, que seria a unificação de todas essas forças. E, consequentemente, ainda não conseguiu o homem, talvez até por uma providência divina, dominar essas forças, porque com o pouco que o homem domina, tem feito coisas que não devia. Consequentemente, tudo está dentro de uma programação feita para que a gente possa, aos poucos, ir descobrindo essas forças e sabendo utilizá-las de maneira benéfica, porque grande parte da energia hoje ainda é utilizada de maneira não muito humana, falando em termos de crescimento interior e, acima de tudo, de evolução. Nós sabemos que, como estudantes que somos de todos esses pensamentos, tudo isso faz parte da natureza e do projeto desse mundo, desse planeta que nós estamos vivendo. Circulam em torno da Terra
uma quantidade enorme de maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Nós sabemos que existem forças e forças. Sempre vai existir, no mundo como o nosso, de provas e expiação, as forças contrárias ao bem, que consequentemente são as que mais nos preocupam em termos de evolução. Mas estamos a cada instante da vida buscando nos libertar dessas amarras, que são muitas kármicas, se é que a gente pode falar em karma, mas que na realidade, como espíritos encarnados, cada um de nós traz consigo uma história própria, que é uma história de libertação para um processo de crescimento interior. A ação maléfica desses espíritos é parte integrante dos flagelos, como as guerras, e principalmente outros fatores, até mesmo as pandemias, como nós estamos agora vivenciando. Num total aproximado de 21 bilhões de espíritos, temos apenas 1/3 deles aqui encarnados. Para se ter uma ideia, no mesmo dia, nós temos mais de 90 mil pensamentos, e a grande maioria desses pensamentos são de natureza negativa. Vivemos constantemente envolvidos por pensamentos que não são os melhores, e consequentemente isso nos move uma força muito grande em direção a esses conflitos que todos nós estamos vivendo. Consequentemente, nos pensamentos negativos, nós atraímos mentes com a mesma frequência mental, tanto os encarnados, os que aqui estão, como os desencarnados. Então, nós estamos trocando informações recíprocas de acordo com aquilo que nós pensamos. Isso é um processo que eles chamam de simbiose mental, onde um alimenta o outro. Todas as vezes que você se entrega a um pensamento negativo, forças negativas são atraídas, como a gente vai ver através do magnetismo. Por isso que é muito importante a gente evitar essas notícias negativas, e principalmente conversas que não trazem para nenhum de nós o conforto e o equilíbrio interior. Isso tem sido motivo de um grande desequilíbrio que a humanidade está vivendo por conta dessa invigilância que todos nós estamos por ela passando. É muito comum nós ouvirmos nas casas espíritas a seguinte expressão: não estamos aqui para tratarmos corpos, e sim almas. Isso é muito complexo e não é a verdade. Eu costumo sempre dizer, quando você quer beber água, para bebê-la, você tem que usar um copo, nas condições para que esse líquido ali se processe. Se o copo quebrar, você não pode beber a água. Você não bebe o copo, mas bebe a água. Assim a gente faz uma alusão ao corpo e à alma. A alma seria a água, o corpo é o copo. Então eu não posso aqui, na experiência que estou vivendo, dar um maior sentido à água se eu não tiver o copo. Eu não posso dar um maior sentido à alma se eu não tiver o corpo. Por isso que, como diz a expressão, mente sã incorpora sã. Então, a mente estando sadia, o corpo tem que ficar sadio. Então, o Espiritismo não cuida, no caso, nem do corpo nem da alma. Isso é uma condição de cada um, como nós vimos. Através do estudo do magnetismo, cada um encontra o meio para a sua autocura. Por isso que a gente sempre tem dito e divulgado o nosso trabalho como sendo um trabalho de autocura. Você vem aqui buscar um potencial energético, uma condição de vibração mental, para introjetar em você como realidade a partir de então, e aí buscar, através da mudança do pensamento, a disciplina das ideias, a sua autocura, né? Porque os seres vivos, como ele diz aqui, eles criam os próprios campos magnéticos. Por isso que nós muitas vezes sentimos-nos atraídos por pessoas, muitas vezes há uma repulsa em termos de relação, e não sabemos nem sempre como definir o porquê disso, da empatia à apatia. Tudo está ligado a esses campos magnéticos que fazem parte da frequência mental de cada um de nós. Porque se nós tirarmos o magnetismo, todos nós morreremos. O mundo não pode viver sem essa força que é o magnetismo. Então,
é importante a gente ver isso como uma realidade. E principalmente, como nós vamos ver, o magnetismo animal, não se referindo no caso ao animal, mas à ânima, ao magnetismo humano. Então você, até como exemplos práticos, podemos usar na cozinha. As pessoas muitas vezes passam para outras uma receita completa de uma comida, de um bolo, por mais que a pessoa siga rigorosamente aquela receita, mas nunca o sabor é o mesmo. Então ali há um toque, e esse toque com certeza é o magnetismo. Pessoas que cuidam de plantas, nem sempre todo mundo sabe cuidar de plantas. Tem pessoas que têm uma habilidade, mas não é só habilidade, ela transmite um magnetismo, né? Isso também para os animais, ou seja, tudo está envolvido nessa força dinâmica de atração que é o magnetismo. Como ele é fantástico, e a gente precisa estudar e compreender, tanto no aspecto físico como também no aspecto espiritual. O magnetismo sempre foi uma força poderosa e fundamental desde os primeiros momentos da criação do universo. Sem ele não existiria nada em nosso mundo, como eu disse, e nem mesmo nós. O homem descobriu o magnetismo no pequeno milagre, como nós comentamos, né? Lá naquela província da antiga Grécia, aquele homem, sem que tivesse a menor intenção, verificou que aqueles minérios de cor escura ficavam agregados na ponta do picarete e ele não sabia explicar por quê. Consequentemente, isso era o que nós estamos chamando de magnetita, aliás, de magnetismo, através do nome da ilha que era magnésio, veio a magnetita, que é o minério, e o fenômeno se passou a chamar de magnetismo. Mas ainda há 430 anos aproximadamente antes de Cristo, Hipócrates, que foi o pai da medicina, né, achou algo muito interessante com esse minério magnetítico, e ele viu que ele servia para alguma coisa e passou a utilizá-lo para curar problemas de coração. Ele usava o minério, e esse minério, sabendo ele que emitia um campo eletromagnético, fazia com que modificasse ou até diminuísse muitas vezes a frequência cardíaca. Quem sabe o marca-passo não seja consequência desse pensamento tão antigo que foi do pai da medicina, no caso Hipócrates. Mas quem realmente estudou o magnetismo humano, como nós vamos ver, foi Franz Anton Mesmer, que com certeza trouxe todas as informações que hoje nós temos acerca do magnetismo humano. Então, o magnetismo ele se divide em 3 áreas que são totalmente correlacionadas. Nós temos o magnetismo natural, como nós vimos, que é promovido através de uma força tanto de atração como de repulsão por esse minério óxido de ferro 3, que é o magnetita. Nós temos o eletromagnetismo, que foi descoberto muito tempo depois, quando ele observava que uma corrente eletromagnética ela movia uma certa quantidade de energia, criando um campo que chamaram de campo eletromagnético. E finalmente o que nós estamos hoje estudando, que é o nosso alvo de entendimento, que é o magnetismo animal ou magnetismo humano. Então, ele começou propriamente em 1770, quando o médico Franz Mesmer passou a fazer experiência usando o próprio minério. Mas algum tempo depois ele verificou que quando outras pessoas usavam a mesma experiência, não obtinham resultados esperados. Daí ele entender que deveria existir uma outra força que era o magnetismo humano. E ele começou a fazer o tratamento com a imposição das mãos, o que nós conhecemos hoje como passe eletromagnético, que hoje não é apenas algo da casa espírita, mas também já se usa, também, como eu disse, em hospitais. Hoje já se pratica muito os passes, né? Ele verificava que todos temos uma energia e que através da imposição das mãos ela poderia se manifestar de pessoa a pessoa de maneira fluídica. A essa prática, como eu disse, deu-se o nome de passe magnético. Allan Kardec, aí entra a nossa parte como espírita, né? Era um dos seus adébitos e, por inspiração de Deleuze,
que era outro estudioso do magnetismo, aprofundou mais ainda, e como codificador do espiritismo, como nós sabemos, não viu tanta diferença entre o que a doutrina trazia no seu aspecto científico e o magnetismo que até então ele ainda estudava. Portanto, o magnetismo é uma ciência e o passe magnético passa a ser de natureza científica. Consequentemente, a gente tira isso tudo do misticismo, porque muitas vezes, e acontece as pessoas fazerem críticas, observações, mas elas não têm o conhecimento que deve ter, o que deveria ter, para poder se relacionar com o magnetismo e, consequentemente, passam a entendê-lo de uma maneira totalmente diferente, até mesmo nas casas espíritas, porque ainda há um problema. Existe uma vertente do espiritismo que ainda não aceita plenamente o tratamento com o magnetismo. E Franz Anton Mesmer, apesar de ter iniciado suas pesquisas, como eu disse, utilizando o magnetismo mineral, logo após descobriu que todo ser vivo possui um fluido magnético e que esse fluido pode atuar na cura de uma doença, seja ela qual for. Isso é muito importante. Magnetismo pessoal. Como nós vimos, da mesma maneira que o núcleo do átomo tem o poder e a força de atrair e manter ligado a ele os elétrons que giram em seu entorno, o mesmo ocorre com cada um de nós com relação uns aos outros. Por isso que ele diz que há sempre essa força de atração que nós temos de um para com o outro, que é muito importante para estabelecer os nossos níveis de vibração mental. Cada criatura humana é um imã que caminha pela Terra. Cada um de nós tem o seu potencial magnético natural, ou seja, o poder de atrair. Através do pensamento, atraímos energia tanto positiva como negativa. Essas energias se concentram dentro de nós, nos dando uma sensação tanto de equilíbrio como de desequilíbrio. Como é difícil a gente manter tudo isso no dia a dia da vida de cada um. Porque, na realidade, nós temos uma mente que, como dizia um amigo nosso, um macaco louco pula de galho em galho e não sabe em que galho fica. Então, nós não estabilizamos com facilidade a nossa capacidade mental. Nós estamos, muitas vezes, nos deixando levar por essas influências que com certeza formam no entorno de nós um campo, tanto de natureza positiva como de natureza negativa. Por isso que existem pessoas apáticas, pessoas deprimidas, retraídas, outras já ao contrário, são pessoas alegres, são pessoas proativas. Isso tudo tem a ver com esse campo de interação mental que todos nós possuímos. Alguns até acreditam que o magnetismo foi a porta que se abriu para o espiritismo. Como dissemos, Allan Kardec, ele estudou durante mais de 30 anos o magnetismo antes de ser o codificador do espiritismo. Quando ele, naquela época, verificou os fenômenos das mesas girantes, ele já tinha uma noção sobre o magnetismo. E, consequentemente, ele ainda, como cético, não acreditava naqueles fenômenos, mas o que chamou a atenção é que aquelas mesas falavam, e elas respondiam a perguntas, e ele passou a observar como é que existe um efeito sem uma causa. Consequentemente, isso fez com que ele mergulhasse e trouxesse para a humanidade essa revelação fantástica que foi a doutrina espírita. Com certeza, toda ela montada previamente com o pensamento que ele tinha sobre o magnetismo. E aí pergunta-se o que é o passe magnético. Nós sabemos que o passe é uma transmissão de fluidos energéticos por imposição das mãos. É tão conhecido por nós. Mas eu costumo sempre dizer que o passe nem sempre é necessário ser feito por imposição das mãos. Jesus, ele praticava os passes até com o olhar. Consequentemente, isso também pode ser feito por qualquer um de nós. Imagine uma mãe que acorda à noite vendo seu filho febril, chorando, e ela coloca a mão em sua testa e pede a Deus para que ele fique bom,
consequentemente, ela está naquele exato momento emitindo um potencial enorme de energia através do magnetismo, que pode atuar como um processo de cura. Claro que pode. Isso a gente já sabe, conhece demais. Então, por quê? Porque o passe magnético, ele pode ser totalmente de natureza orgânica, de um corpo físico para um corpo físico. Tudo é energia. Ele pode ser espiritual, através de um médium, e pode ser misto, tanto usando uma parte do espiritual com uma parte do orgânico, e consequentemente tudo isso pode ser considerado como um passe, o passe magnético, que é esse que nós trabalhamos aqui. Nós aqui no Chico não trabalhamos com o passe espiritual e nem com o passe misto, aliás. Nós trabalhamos com o passe orgânico, nós não admitimos manifestação nenhuma. O que a gente tem que fazer aqui, como a gente tem feito, é se doar em nome do amor ao próximo. Então, quando você emite uma energia positiva de amor, de compaixão, de completude, né, de parceria em termos de frequência mental, a tendência é de se obter os resultados que se espera. Não é que a pessoa vai ficar curada porque o outro curou, não. Ela recebe uma quantidade de energia que com certeza vai modificar a sua frequência mental que estava em desalinho, ela se equilibra mentalmente e energeticamente, e aí ela passa, ela mesma, a promover um sistema de defesa e de cura, mas isso é de natureza própria. E aqui a gente pergunta o que é uma onda. É uma coisa muito comum se falar em onda mental. A falta de terminologia mais clara, diremos que é uma determinada forma de ressurreição da energia. A energia, quando ela sai do seu momento ou da sua condição estática, ou seja, de energia potencial para energia cinética, ela se movimenta através de ondas, onde a fonte primordial seria, no caso, como nós vimos, o átomo, que emite raios ou vibrações que se articulam de acordo com as oscilações que emite. Como o corpo, ele fazendo aqui mais uma vez uma comparação muito importante, como o corpo físico é uma estrutura formada por átomos, moléculas e células, ele vibra de acordo com o comando mental, emitindo ondas que através do magnetismo influenciam a vida de todos nós. Veja como é importante esse fator de influência mental. Isso, minha gente, precisa ser visto com muita objetividade, principalmente na estrutura que mais precisa de harmonia, que é a família. Nós estamos vivendo verdadeiras lições, estamos aprendendo lições preciosíssimas de convivência, onde o magnetismo tem uma importância fundamental. Mentes que estão envolvidas com pensamentos positivos criam campos positivos. Consequentemente, isso transforma a pessoa em um ser mais equilibrado e mais harmônico. Porque isso funciona dentro de um campo. E o que é um campo? O campo é o espaço dominado pela influência de uma partícula. Então, quando a gente vibra, quando a gente pensa, a gente cria um campo. Com certeza, nele a gente se insere, como se fôssemos uma chama que produz, que é produzido por uma fonte luminosa. À medida que essa fonte vai potencializando, a chama vai também se desenvolvendo e se espalhando. Com certeza, o pensamento ele se estabelece dessa mesma maneira. Ondas eletromagnéticas e o pensamento. O duplo etérico é uma energia ou um corpo que fica entre o perispírito e o corpo físico. É aquilo que a gente chama de aura. Quando você vê o santo com aquela nuvem que fica no seu entorno, a gente chama isso de aura. A aura é a energia que liga o corpo físico ao corpo espiritual. Ela é de natureza fisiológica, mas também perispiritual. Então, o duplo etérico de cada pessoa permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, dentro de normas
que corresponde à lei dos fundamentos quânticos e aos princípios da mecânica ondulatória que ele imprime frequência. Vamos traduzir isso de maneira bem objetiva, ou seja, toda doença, todo mal, antes de acometer o corpo físico, vai ser depositado e localizado nessa área que eles chamam duplo etérico. Com certeza, tanto os pensamentos positivos como os pensamentos negativos ali se fixarão. E essa força que ela está sempre em constante movimento sincrônico, ela pode causar tanto agitação como uma sensação de paz e de tranquilidade, dependendo como cada pessoa coordena a sua onda mental, porque tudo está na força do pensamento. Nós somos o que pensamos, eu sempre tenho afirmado isso. Então, todas as vezes que você desarmoniza o seu pensamento, você está desequilibrando o seu perispírito, o seu duplo etérico e, consequentemente, levando para o corpo físico todas as consequências desse desequilíbrio. Daí as doenças se instalarem com maior facilidade, porque esse duplo etérico, ele tem um sistema imunológico como tem o nosso corpo físico, porque um é a reprodução do outro. Quando cai a nossa imunologia mental, perispiritualmente falando, provoca-se também uma queda na imunologia orgânica do corpo. E aí as doenças, como nós chamamos de doenças oportunistas, que são as doenças que são mais fáceis de serem atraídas, elas se estabelecem com maior facilidade. O tratamento com o eletromagnetismo tem o poder de mudar a frequência dessas ondas, promovendo a autocura de uma doença tanto fisiológica como mental. Está lá no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, vejam que o magnetismo tem esse poder, tanto de tratar uma doença de natureza psíquica, como um distúrbio mental, seja ele de natureza leve, moderada ou de natureza grave, mas também tem esse poder de tratar dos problemas orgânicos. Aí você vai dizer, e o magnetismo cura câncer? Cura todas as doenças, depende de como a pessoa estabelece as suas condições mentais. Porque, por exemplo, o câncer já foi comprovado por uma grande corrente médica que é a doença decorrente das pessoas que odeiam, pessoas que são extremamente desequilibradas, elas são suscetíveis a doenças dessa natureza, dentre elas o câncer. Consequentemente, a gente tem que entender isso como algo que tem tudo a ver com a nossa forma de pensar a vida. Nós temos também a indução mental ligada ao eletromagnetismo. Recorrendo ao campo unificado, que foi tão muito bem definido e defendido por Einstein, imaginemos a mente, como eu disse antes, a mente humana no lugar de uma chama em atividade luminosa. Assim como a intensidade da chama diminui com a distância do núcleo de energia em combustão, demonstrando fração cada vez menor, sem nunca atingir a zero, ou seja, a fonte nunca deixa de existir, a corrente mental se espalha segundo o mesmo princípio, muito embora em diferentes condições. Então, o que acontece? Você está fomentando um pensamento, enquanto você não combater a fonte que está sendo promovedora desse pensamento, você permanece refém dele. Por isso que a gente remove tanto pensamento negativo. Um pensamento de ódio, um pensamento de vingança, é uma chama que você vai potencializando, porque a fonte está alimentando. Por mais distante que esteja esse pensamento, a fonte existindo vai ficar sempre presente em você. São aquelas pessoas que nunca esquecem o mal que lhe fazem. E elas carregam consigo isso a vida toda. Já outras tinham a facilidade de lidar com isso. Tudo tem a ver com o magnetismo, que é o magnetismo humano, promovido exatamente por esses fatores harmônicos ou desarmônicos que a mente promove. No livro Mecanismo da Mediunidade ainda, tem uma expressão que eu acho fantástica, que nos foi mostrada e dita por André Luiz, que diz: o universo como um todo de forças dinâmicas, como nós vimos, né? As 4 forças que nós aqui abordamos, expressa o pensamento do Criador, no caso Deus, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do Espírito se manifestam, ou seja, tudo está, como eu disse, na força do pensamento. E assim a gente vai criando e construindo a vida de cada um de nós. Se você é uma pessoa que tem equilíbrio mental, se você tem uma força de pensar
promovendo sempre no sentido positivo e do bem, com certeza você tem tudo para ser uma pessoa feliz. Apesar de termos sempre as alternâncias, porque aqui na Terra nós ainda na condição de espíritos imperfeitos, ainda temos uma predominância muito grande para o mal, para a maledicência, para o conflito. Consequentemente, precisamos dominar isso, e o magnetismo é fantástico como terapia e como tratamento. Matéria mental. O que é matéria mental? É o instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente às distrações do dia a dia. Por melhor que você passe o dia, muitas vezes a alegria, a descontração, mas a matéria mental ela permanece ali, ou seja, aquela chama ainda está acesa, porque a fonte assim a mantém. Então a gente aqui e acolá desvia o pensamento e volta àquelas velhas reminiscências, uma mágoa, um ressentimento, parece ser uma fonte viva que não deixa a gente se libertar dela, mas o magnetismo pode promover um sistema de equilíbrio. É o que eu digo sempre, você precisa aprender muito a lidar consigo mesmo. Nós vivemos um mundo onde o exterior ganha todos os meios para ser como ele é, porque a gente não tem olhado para o interior. E não sabemos o potencial que nós temos de força para mantermos a nossa vida em equilíbrio. Então, por apresentarem turbilhões de força que a alma cria os seus próprios estados mentais indutivos, atraindo a si mesma, através do magnetismo, os agentes de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Não esquecendo que, quando emitimos uma ideia, passamos a refletir as que a ela se assemelham e que logo se corporificam. Então, todas as vezes que você está alimentando uma doença, um pensamento negativo ou qualquer coisa dessa natureza, aquilo permanece vivo e ativo dentro de você, mantido pelo próprio magnetismo, porque não é uma força atuante, não é uma força de interação, consequentemente você passa a viver refém dela. E o biomagnetismo, que hoje está sendo muito debatido, a ciência já avançou muito, é exatamente aquilo que nós vimos, a ação do magnetismo nos seres vivos. Nós temos como exemplo as aves migratórias. Imagine que elas saem de um continente para outro. Muitas vezes viajam meses, e o único lugar que tem abaixo dela é o mar, sabendo elas que se perderem, elas perdem a vida. E, no entanto, elas seguem uma direção exata. Se você observar, elas vão modificando a posição, como se elas tivessem um GPS ligado ao planeta. E é exatamente isso que acontece. O magnetismo funcionando de uma maneira maravilhosa como um orientador para essas aves. Há algumas experiências já afirmam que elas parecem ter minérios, ou grãos de minério do magnésio, da magnetita na área do cérebro, que forma exatamente essa sintonia. Se elas perderem qualquer coisa, elas não têm mais como voltar, porque elas estão sendo orientadas por uma força que é a força eletromagnética. Imagine um ser humano também sendo mantido por essa força de uma maneira até mais intensa. O pensamento positivo influencia e liga o gene positivo, enquanto que o pensamento negativo influencia o gene negativo e destrutivo. Nós, quando estudamos as obras de André Luiz, verificamos que no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz afirmava de maneira muito evidente que o comando da célula não estava no núcleo, o que até então se imaginava que fosse, que a célula, todo o seu comando estava no seu citoplasma, ou seja, o que comandava a célula era a mente. Essa herança genética, ela cai por terra, porque a herança é energética, mas genética não. Consequentemente, os espíritos, eles se atraem por semelhança de pensamento. Quando nós somos encarnados, quando estamos aqui encarnados,
tipo de relação passa a ser outro. Por quê? Porque o corpo físico, ele retém todo o poder da mente através do cérebro, e a gente convive com pessoas que nem sempre são as pessoas que a gente gostaria de conviver, mas esses fatores são necessários para o crescimento. Exatamente o que existe de mais igual entre nós é a nossa diferença aqui na Terra. Com isso, a gente está observando e passa a observar o poder que a mente tem através do eletromagnetismo. Por isso que pessoas, muitas vezes, de uma convivência íntima, não se suportam, porque seus campos não são, evidentemente, de atração. Isso é muito importante. E é preciso trabalhar isso. Talvez tenha sido por conta de um grande débito do passado que uma teve com a outra, porque os processos reencarnatórios, eles não são só dentro de uma família, é promovido pelos afins. Existem em famílias grandes adversários de experiências passadas que estão se reencontrando nesse novo cenário para retificar os valores, conquistas e até provocar um ambiente de animosidade diante de fatos que foram promovedores de um grande conflito que eles tiveram, um distanciamento. Então é muito importante a gente perceber isso. Trabalhar as diferenças significa ter harmonia interior e, consequentemente, gerar um campo magnético de intensidade positiva. E aí vem exatamente o que é o gene. O gene é uma unidade funcional, como diz aqui, da hereditariedade. Eles são portadores de informações genéticas que proporcionam a diversidade entre os indivíduos. Toda a natureza humana parte do princípio dos genes. No estudo do genoma, eles pensavam, avaliavam, que todos os genes já haviam todos já haviam determinados para aquele determinado fim em termos de herança. Verificou-se que nós temos apenas poucos genes em funcionamento no processo da fecundação e posteriormente o nascimento. Esses genes eles vão se desenvolvendo a partir da natureza do próprio espírito, pelas suas tendências, por tudo que ele vem aqui fazer em termos de trabalho interior, de crescimento interior. Isso depende muito de cada um. Então a epigenética nos dá uma lição muito importante de que todo o nosso gene vão ser a partir de então comandado pela força da mente. São os nossos poderes mentais que vão despertar ou ativar esses genes de acordo com cada um. Por exemplo, se você reencarnou e tem no seu processo reencarnatório uma determinada doença pré-existente que é necessário como karma nessa vida, com certeza esse gene vai estar lá esperando para ser ativado de uma hora para outra. Ou a espiritualidade já programa para tal, ou no desenvolver dos seus potenciais de pensamento através do próprio magnetismo, esse gene será estimulado e essa doença com certeza ela vai aparecer. Mas existem doenças pré-existentes e fatores predisponentes. Muitas vezes você tem uma doença pré-existente, mas você não gera o fator que vai desenvolvê-la e ela ali fica por uma vida toda. Nós temos muito exemplo de pessoas que têm, como nós dissemos, doenças que não se desenvolvem. Por quê? Porque, mais uma vez, o magnetismo tem essa importância fundamental, ou seja, pensar na doença é estar doente. E as pessoas muitas vezes passam muito por isso. Quantos que se sentem doentes sem ter doença nenhuma, e quantos que têm doença e não se sentem doentes? Tudo está dentro disso que nós chamamos do magnetismo. Por isso que o tratamento com o magnetismo, ele tem essa importância, estimular as pessoas a mover pensamentos positivos, porque muitas vezes aquela doença está sendo mantida exatamente por um fator negativo de natureza mental. Então, o genoma, como nós falamos, era o que ia definir toda a característica genética do ser. Você já tinha uma vida pré-editada. Ele ia verificar cada gene daquele, a doença que tinha, e eles iam encontrar um remédio ou um tratamento que você teria como curar todos eles e ter uma vida eterna saudável. Isso não acontece porque tudo está no poder da mente, através do magnetismo. Isso é muito importante. Então você pode estar hoje totalmente bem, saudável, amanhã você pode desenvolver uma doença e consequentemente trazer respostas que não são muitas vezes tão positivas de acordo com o que você está pensando. O tratamento magnético é exatamente você reverter essa frequência, mudar todo esse potencial
de imaginação, de pensamento e buscar através de você mesmo sua própria cura. Lógico que existe também aí o fator médico. Muitas vezes não só o poder da mente do magnetismo é suficiente para curar ou tratar uma doença. Por isso que Deus nos deu a medicina. A medicina é o que tem de mais importante para uma doença. Se você for a qualquer casa espírita ou qualquer lugar com uma doença e alguém disser que você não deve procurar um médico, não vá nesse lugar, porque esse lugar não é aconselhável. A primeira coisa que a gente tem que procurar é um médico quando está doente. O tratamento com o magnetismo não é alternativo. Pode até ser quando uma pessoa está desenganada, ela pode. Eu conheci casos de pessoas que estavam desenganadas e conseguiram reverter através do magnetismo. Mas veja que lá no início nós falamos de quê? De fé. A fé como confiança. Com certeza tudo é possível. Nós sabemos que a natureza humana ainda é muito difícil de ser devassada, entendida, como gostaríamos de entender. E o fenômeno do milagre nada mais é do que aquilo que nós ainda não entendemos. E, como eu digo sempre, a natureza fez, mas ainda a gente não sabe como ela fez. Então nós temos tanto o corpo, no corpo perispiritual, como o corpo físico, os fatores que vão definir nosso estado de saúde ou nosso estado de doença, que é o que nós estamos aqui dando maior evidência. Quando nós pensamos, nós criamos o que eles chamam de campo biofônico. Ele é um mediador entre o corpo e a mente, como também tem o poder de dirigir o pensamento em direção às células. Veja que coisa interessante. O pensamento, ele começa a criar a sua própria estrutura e mecanismo para nutrir o corpo e principalmente as células. E através dos bióforos, que são unidades de forças psicossomáticas. São como se fossem células mentais. Esses bióforos, como se fossem também grânulos de luz, funcionam, olha o que ele diz aqui, ora como um sol irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do organismo, ou do nosso organismo. Ora como tempestade, gerando raios e faíscas destruidoras que equilibram o ser. Isso tudo está no magnetismo, ou seja, você tanto pode estar enviando para a sua estrutura orgânica e principalmente para a estrutura celular, através desses bióforos, unidades de valor positivo ou negativo. Isso vai depender de como você está comandando a sua mente. Consequentemente, isso é que determina o equilíbrio, tanto físico como o equilíbrio mental. Então, a mutação genética, que é um fator que a gente também vai estudar mais adiante, ela não é determinada pela fisiologia ou pelo corpo, ela é determinada pelo espírito ou pelo perispírito, como nós vemos. Ou seja, o corpo é o condomínio e as células são, como ele disse, animáculos infinitesimais domesticados. Tudo está determinado pela força daquele que pensa a sua própria vida. Por isso que pessoas nascem já com doenças pré-existentes, graves. Ora, o que Deus fez? Porque uma criança, ela nasce sem ter as funções vitais normais, né? Muitas vezes surda, muitas vezes sem os membros inferiores, superiores, doenças de natureza psíquica grave. Por quê? Porque essas crianças são espíritos que reencarnaram, trazendo, né, na sua tessitura perispiritual já esses fatores pré-existentes. Não é como castigo, porque Deus, como amor, Ele não condena, nem muito menos castiga os seus filhos. É por necessidade mesmo. Por isso que Jesus disse, quando, ou se essa mão te serve de exemplo, de escândalo, é melhor que jogue fora, corte e jogue fora, porque ela só vai trazer para você mais desgosto e mais desequilíbrio. Com certeza isso é decorrente das pessoas que ainda trazem consigo as marcas das suas mentalizações e não conseguem mudar. E aí é preciso, muitas vezes, fugir da terapia do amor para ir através da terapia da dor. Infelizmente, é a lei. Dr. Richard Gleber, que é o nosso grande amigo,
ele tem uma coisa aqui muito interessante que eu enumerei. O corpo etérico, esse corpo que nós falamos, é um modo holográfico de energia que orienta o crescimento e o desenvolvimento do corpo físico. Veja que ele traz exatamente uma ideia de que essa herança genética não é tão como se imagina. Distorções no padrão normal de organização da energia sutil no modo etérico pode resultar num crescimento de células anômalas. Então vejam que ele está mostrando aí que a mente pode ser responsável por todos esses fatores. Pelo que se sabe a respeito do corpo etérico, nele as doenças se manifestam, veja o que ele diz aqui, semanas ou meses antes de seus sintomas se tornarem visíveis ao corpo físico. Ou seja, a doença começa na alma, em outras palavras. Antes do corpo adoecer, a alma já está doente. Por isso que a medicina hoje trabalha muito em busca de aparelhos e equipamentos que possam determinar nesse corpo perispiritual uma doença que ainda não se estabeleceu no corpo físico e fazer um tratamento, como seria uma profilaxia, um tratamento para evitar, através do pensamento, que a pessoa pudesse fazer com que essa doença chegasse ao corpo físico. Isso o magnetismo, só o magnetismo é que pode fazer, através da mudança do pensamento. A correção da doença no nível pré-físico poderia evitar a necessidade de se recorrer a custosos métodos de tratamento físico-alopático. Aquela coisa que Jesus dizia, que a gente deveria ter cuidado para que o mal não se aconteça. Quer dizer, muitas vezes eu sempre digo, Deus avisa para que não aconteça. A gente muitas vezes abusa de determinadas coisas, principalmente os vícios, não só alimentares como os vícios outros, fazem com que a gente provoque no corpo uma grande desarmonia e a pessoa não se corrige, consequentemente ele sabe que está praticando, é o que a gente chama de suicídio indireto. Mas aquilo está sendo registrado nesse corpo físico e ele pode mudar, basta que ele mude sua frequência mental, como eu disse, a sua maneira de ver e praticar as coisas do seu dia a dia, que com certeza ele vai evitar determinadas doenças. Talvez a ação energética, o tratamento com magnetismo, veja, esse doutor que desencarnou, ele diz mais, o tratamento com magnetismo é o suficiente para resolver esse caso. Vejam como é importante. E vejam que, como eu disse, o magnetismo, ele não só hoje é trabalhado e visto nas casas espíritas que assim abraçam o pensamento, como também já está inserido em grande parte da medicina, principalmente ainda sendo estudado, para que a gente possa, através dele, encontrar outros fatores de cura e de auxílio. Consequentemente, não podemos esquecer que a mente ela é implacável. O que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, e o que você acredita torna-se realidade. Assim é a vida e tem sido a vida de todos nós. Vamos encerrar por aqui e na próxima semana nós continuaremos com o nosso estudo sobre o magnetismo.